Nesse vídeo, eu vou mostrar com mais detalhes os passos do meu processo de criação de personagens low poly para serem usados em jogos, e usando o Blender. Simplifiquei o máximo possível, mas ainda chegando no resultado que eu queria. Inseri as referências com Shift A e deixei em pontos de vista exatos antes de inserir. Os atalhos ficam no teclado numérico, 1 para a frontal, 3 para a lateral. Adicionei um cilindro e troquei os vértices para 10, nessa aba que aparece no canto. Eu movi a referência para ficar bem centralizada no cilindro, e eu estou movendo a referência apenas no eixo que eu quero. Eu faço isso apertando G e depois X, Y ou Z. Dessa forma eu consigo manter a imagem sempre na mesma altura. Troquei para o modo de edição com Tab e usei S para reduzir o tamanho. Excluí as faces de cima e de baixo e movimentei esses vértices laterais um pouco para frente, porque eu sei que eu vou precisar de mais detalhes na frente da personagem. Agora comecei a fazer extrusões com a tecla E e mexer na posição e escala das partes extruídas, com S e G, e especificando um eixo para alteração, o que me dá um controle maior sobre o que está acontecendo, principalmente da escala nesse ponto de vista. Quando seleciono um grupo de vértices, eu faço isso exclusivamente com o atalho B, mas na verdade tem outro atalho, C, que eu até acho melhor, eu só não tenho o costume de usar. E agora eu adiciono um cilindro, de 6 vértices dessa vez, e rotacionei no eixo Z, apertando R, Z e 90. E esse formato básico de cilindro é ótimo para os membros. Em modo de edição, selecionei todo o objeto e dupliquei com Shift D, levando a cópia para o braço e rotacionei igual antes, mas no eixo Y. Eu não gravo todos os eixos, aliás, eu tento os 3 até achar o certo. Voltei a seguir a referência e nota que eu deixei um espaço entre o torso e a perna, para juntar só depois. Uma coisa bem pequena que me incomoda um pouco nessas versões do Blender é que o atalho de desselecionar tudo é o mesmo atalho de selecionar tudo, e eu uso muito ele, então às vezes a minha interface vira um show de luzes. Eu ainda estou me acostumando com essa versão do Blender, então ignoro alguns usos questionáveis de atalhos. Aqui, quando eu vou fazer a ponta da bota, dava para só usar a primeira opção do atalho M. Fechei o fundo da bota, criando faces com F, e para fazer faces é preciso selecionar alguns vértices, e a face é criada no centro deles. Fazendo o braço agora, mesma técnica de antes, e deixando um espaço entre o torso. Aumentei o tamanho do pulso apenas para os lados e deletei um vértice ali para preparar para juntar com o braço depois. Fazendo a mão e seguir a referência cegamente até demais aqui. Essa última dobra não faz sentido e eu tiro ela depois. Fiz uma divisão extra nessa parte com o atalho Ctrl R e fiz isso para ter mais polígonos para manipular, porque é onde eu começo a extruir o polegar. E aqui eu esqueci de especificar o eixo na escala, aí acabou ficando assim, mas é só arrumar, e no geral eu volto depois para terminar a mão. Para a cabeça, não é uma ideia minha aliás, eu adicionei um cubo e apliquei o modificador de subdivisão de superfície, com nível 2, e apliquei, na setinha que tem no canto superior do menu. Isso já dá um formato arredondado ótimo para ser usado para a cabeça. Eu pessoalmente prefiro fazer sem isso, mas simplifica muito algo que pode ser complicado modelar. Eu quis aumentar um pouco a quantidade de vértices, mas ao mesmo tempo mantendo essa organização. Então fiz isso selecionando metade do objeto e extruindo, e fiz 2 vezes. Agora eu começo a moldar a cabeça, usando a ferramenta de edição proporcional, tecla O, que carrega vértices que estão em volta do que está selecionado com um raio de influência que dá para alterar com o scroll do mouse. É incrível que não deu muito trabalho para fazer uma base decente para a cabeça. Aqui eu excluo metade esquerda do corpo para aplicar o modificador de espelho. Se a metade não aparecer, pode ser o eixo selecionado, e é só mudar no menu do modificador. E eu gosto de deixar essa opção Clipping ativada. Hora de conectar o torso e as pernas, e mais atalhos questionáveis aqui. Eu preciso usar mais o atalho M para unir os vértices, porque é muito mais simples. Me perguntaram sobre dicas de como memorizar atalhos, e eu acho que eu tenho uma, que é não use atalhos. Digo, eu acho atalho ótimo para comandos comuns, como mover, rotacionar, extruir, mas, por exemplo, a edição proporcional eu só recentemente aprendi o atalho. Antes eu clicava na opção da bolinha, na interface, e aliás, do lado desse ícone tem como alterar o tipo de influência e nem tem atalho para isso. Alinhei os vértices do torso com os vértices da perna e criei faces entre eles, com a tecla F. Esse mesmo atalho pode ser usado também para fazer 2 triângulos virarem um polígono só. Aqui eu fiz cortes para adicionar detalhes, com K. A ferramenta de corte pode desorganizar muito o modelo, mas é só saber usar ela. Eu tento sempre conectar o corte em um vértice ou aresta, de começo a fim e sem fazer muita curva com cliques no meio.
conectando o braço no torso. Aqui eu usei F só com 2 vértices selecionados. Isso cria uma aresta entre eles, o que não é super útil, mas me ajudou a visualizar aonde eu queria criar o próximo polígono. Às vezes eu transformo um quadrado em 2 triângulos, geralmente com o atalho Ctrl T, mas às vezes eu uso o corte também. E se o corte for feito de vértice para vértice, o resultado é o mesmo, e com a vantagem de decidir a direção do corte. Mais alguns cortes aqui para tentar adicionar mais detalhe sem completamente desorganizar o que está em volta, fazendo esse formato de tipo bifurcação. É bem opcional, eu só quis um pouco mais de detalhe, mas dá para deixar como estava antes. No fim do vídeo eu vou passar algumas dicas gerais e falar algumas coisas sobre o canal, e se chegou até aqui, considere deixar um like ou se inscrever. Agora eu criei divisões para a blusa, com Ctrl R, e eu carrego uma divisão para baixo antes de aplicar e depois aumento o tamanho para formar a roupa. Se o comando não funcionar, tem várias outras formas de fazer isso. Por exemplo, selecionar uma área, fazer uma extrusão ou separar com Y e depois escalar só a parte desejada. Isso criaria vértices duplicados nas partes que não foram movidas, mas é só unir por distância com a tecla M depois. Empurrei esses vértices para cima para criar uma parte funda embaixo da roupa e mais uma divisória, para criar o cinto dessa vez. Fiz a mesma coisa aqui, na parte de baixo do short, e quase a mesma coisa para a parte de cima da bota, uma extrusão bem básica. Juntei o corpo com a cabeça, com Ctrl J, e uni os vértices, o que foi bem simples, mas ainda assim dá para só deixar desconectado, tipo para sempre. É só deixar o pescoço atravessando um pouco a cabeça, para a abertura não aparecer. E agora é hora de fazer o cabelo. Comecei fazendo uma mecha para usar de franja, adicionei um cubo, fiz uma divisória em volta e depois juntei os vértices de cima. Movi para o lado para ficar mais fácil ver as extrusões que eu vou fazer. E dá para notar que eu não estou seguindo a referência. Isso é porque, para o cabelo, eu deixei um exemplo bem vago desenhado. Eu sabia que não ia representar muito bem o modelo 3D, e eu vou deixar a referência na descrição do vídeo com algumas melhorias, nesse caso, com um cabelo um pouco mais fiel. Aqui eu testo como ficaria a franja, mas eu acabo rotacionando ela no modo objeto, fora de edição, o que não é uma boa prática e depois eu mostro o motivo e conserto. Agora eu estou moldando essa mecha em volta da cabeça e usando o atalho de edição proporcional, não só para mover, mas também para girar toda a mecha. Comecei a fazer a parte de trás do cabelo achatando um cubo e dupliquei a cabeça, na verdade o corpo todo, porque é o mesmo objeto, excluí todos os vértices exceto os de cima e aumentei o tamanho, para formar a parte de cima do cabelo. Pensei em fazer um cabelo mais simples, mas voltei atrás na decisão. E é só passar nos meus outros vídeos para ver exemplos de cabelos bem diferentes desse. O preso que eu fiz é super simples, porque é só uma bolinha separada atrás. Dividi no meio essa parte de trás e entortei para acompanhar a cabeça. No modo de edição, eu dupliquei e carreguei para o lado. Essa é uma versão super simplificada do formato que eu quero dar para o cabelo. Em modo de objeto, eu movi o cabelo para o lado para ficar mais fácil visualizar. Mas dessa vez não é pelo vídeo, é algo que eu realmente faço e ajuda a manter ordem. Eu movo com medidas precisas, apertando G, uma direção, tipo Z, e um valor numérico, por exemplo, 2. E para retornar eu coloco o mesmo valor, mais negativo. Extruí uma nova camada, porém sem fazer isso com a parte interna. Apaguei a metade daquela primeira forma e ativei o efeito espelho. Continuei moldando o cabelo um pouco, fiz uma divisão para dar um pouco mais de forma, mas também porque eu queria duplicar essa parte da ponta, para formar uma nova camada embaixo. Eu dupliquei essa área selecionada, uni os vértices de dentro e mexi um pouco no formato. Isso aqui também é desnecessário, eu só queria fazer um cabelo mais volumoso, mas dá para deixar só uma camada de fora. Eu trouxe a parte de cima do cabelo com o mesmo comando de precisão de movimento e alinhei os vértices com a parte de baixo, para começar a unir. Levei de volta para a cabeça para ver como estava ficando e extruí uma mecha lateral. Aqui eu realmente só movi para o lado para ficar bem claro como eu estou criando a espessura dessa nova mecha. Extruí a parte da frente do cabelo e escalei para dentro, para fechar completamente quando estiver de volta na cabeça, e também para fazer a parte interior da mecha lateral. Mais alguns ajustes aqui e ali, e agora criando a orelha, com um cilindro bem simples, e sem planos de juntar vértices com a cabeça. Eu vou sim unir tudo no mesmo objeto no fim, mas os polígonos da orelha vão só ficar separados mesmo, atravessando os da cabeça. Fui olhar a referência e notei que no cabelo o espaço que criei para a orelha está na posição errada, então confiei na referência e arrumei. Mais uma vez eu usei a edição proporcional para ajudar com isso. Principalmente para quem está começando, se é mais fácil deixar elementos de um modelo separados e não influencia muito no resultado, obviamente eu acho que é uma boa ideia fazer isso.
Nesse momento, quando eu tentei espelhar a franja, eu notei que ela estava rotacionada de uma forma bem estranha. Para tratar isso, é preciso aplicar todas as transformações, com o atalho Ctrl A ou no menu Objeto e Aplicar. Levantei um fundo mais alto para o cabelo, porque estava dando para ver o fundo aberto antes disso, e aqui eu testo a adição de vértices para a dobra do joelho, caso o modelo receba animação, o que eu não vou cobrir nesse vídeo, mas achei legal fazer uma demonstração de como a dobra funcionaria. E na parte de trás do joelho, não faria muita diferença juntar esses vértices, mas eu acabei deixando só separado mesmo. Colocando vértices para a dobra do braço, com um formato um pouco diferente do joelho e a demonstração da dobra. Fazendo alguns ajustes pequenos no rosto e no corpo. Agora criando um detalhe para a bota, super opcional para quem quiser seguir, e de volta para a mão. Primeiro para dar um pouco mais de forma, mas também para adicionar um detalhe que, de novo, é bem opcional, porque eu vou fazer o dedo indicador. Só esse um dedo separado já torna possível várias poses com a mão, como eu vou mostrar no fim do vídeo. Uma mão como essa, bem simples, com os dedos colados assim, ainda é usada hoje em dia, não é só estilo, geralmente em jogos bem leves, tipo jogo de celular, ou em algum lugar que não importa muito, como na mão de um NPC aleatório. Fiz a dobra para os dedos, um pouco parecido com a do braço, e dá para fazer a mesma coisa com o polegar, mas não achei que seria necessário e eu poderia fazer depois. Agora eu decidi juntar a cabeça e o cabelo. Não é preciso fazer isso, dá para só excluir os polígonos que não aparecem e deixar as bordas do cabelo e da cabeça atravessadas, o que até facilita um pouco na hora de mapear para a pintura. Mas eu decidi juntar, e é um processo um pouco confuso, então para ajudar com isso eu tirei tudo do caminho, até a mecha lateral, em modo de edição, e com a mesma movimentação exata que eu comentei. Assim ficou muito melhor de ver o que eu estou para fazer. E essa opção de raio-x também foi muito útil aqui. Nesse caso, eu achei que deu uma visualização muito melhor comparado com o modo wireframe, ou, em português, o modo aramado, que eu acho que é um nome horrível. O rosto não vai receber mais modelagem do que isso, vai ser só pintado mesmo. E isso traz algumas dúvidas, como por exemplo, como é que o rosto vai ser animado? E embora eu vou com certeza fazer um vídeo sobre isso, em curta a resposta é troca de texturas. É preciso pintar versões diferentes para o rosto, com expressões diferentes. Movi a franja para fora do caminho, e em modo de edição de UV eu criei uma nova textura. Na primeira opção do atalho U, dá para ver como é um desastre o mapeamento por enquanto, então comecei a marcar as separações do modelo, com o atalho Ctrl E e a opção Marcar Costuras. Fiz isso em cima e embaixo da barriga e nos limites do short. Continuei marcando essas partes do modelo que são mudanças de espessura. Elas não vão receber nenhuma pintura especial, então eu não ligo muito para como vai ficar o mapeamento, e ajuda a separar as partes principais do modelo também. Aqui na perna, se eu tento mapear, aparece esse formato estranho. Isso é porque a perna, no momento, é um cilindro fechado, e por isso eu faço essa costura na parte de dentro. Mesma coisa para o braço. E eu separei a mão do braço. A mão é, na minha opinião, a parte mais difícil de mapear. Nesse menu do canto, em Imagem, eu ativei Grid de cor para servir de pintura temporária, e agora eu vou aplicar essa textura no modelo. Novo material, tipo emissão, selecionando a textura e aproveitando para trocar algumas opções. Se a aparência do seu modelo estiver diferente, eu tenho um vídeo curto em que eu explico melhor as minhas configurações. Agora, trocando a visualização com a tecla Z, e dá para julgar se o mapeamento está organizado ou não pela deformação do grid de cor. Ainda tinha formas fechadas aqui e ali, e dá para só tentar copiar as minhas marcações, mas eu super recomendo experimentar um pouco, para entender o que gera cada mapeamento. A parte de baixo do short ainda era um cilindro fechado, igual a perna, então fiz uma costura ali dentro e na bota também. Agora, separando a parte de baixo da cabeça e o pescoço. Essa é uma outra região que eu não ligo muito para como vai ficar mapeado, porque vai ficar só com uma sombra, então o que realmente importa aqui é separar bem o rosto. Fazendo as marcações do cabelo, e mais uma vez, eu só ligo mesmo para a camada de fora do cabelo, porque eu sei que a parte da espessura das mechas vai ser só uma cor sólida. Experimente com formatos diferentes, tipo até mesmo com um objeto simples, já ajudaria a entender melhor. Gerando o mapeamento de novo, essa bagunça aqui é a parte de dentro do cabelo, propositalmente não ligo para ela e até reduzo o tamanho, e a mesma coisa para essa parte de baixo da cabeça. Mais separações geram um mapeamento mais fiel, sem tantas deformações, então se estiver tendo problema, marque mais linhas, mas eu gosto de deixar as partes juntas quando possível, só acho mais organizado. Fazendo as marcações para a mão, eu comecei separando toda a parte de cima e a parte de baixo, e até que deu um resultado legal. Era só separar alguma parte da lateral para não ter essa tira longa ali,
mas eu queria tentar deixar a parte de cima conectada com a parte de baixo. Ficou essa parte aqui atravessando uma na outra, mas decidi deixar assim, e só arrumar manualmente, porque eu sabia que ia deformar um pouco se eu fizesse de outra maneira. E aliás, esse é um dos motivos pelo qual eu falei que era opcional fazer o dedo indicador, porque simplificaria bastante o mapeamento. Agora que eu estou feliz com o mapeamento, voltei a imagem para a opção em branco e comecei a organizar cada parte. Isso não é super necessário, mas pelo menos tem que deixar um espaço pequeno entre cada parte, porque texturas normalmente mostram um pouco os pixels fora dos limites. Durante essa organização, é importante não mexer na escala das coisas, a não ser que realmente você queira deixar a resolução diferente naquela parte, comparado com o resto do modelo. Em modo de pintura de textura, eu uso o atalho Shift X, ou S nas versões mais antigas, para pegar cor, mas eu dou uma pausa para mexer em algumas opções. Em traços, eu desmarco Estabilizar, troco o tipo de decaimento e, em opções, eu passo o primeiro valor de 2 para 6. Isso se refere ao que eu comentei sobre pixels fora dos limites. Com o mouse em cima de uma região e pressionando L, toda a região separada por costuras é selecionada. Isso agiliza na hora de pintar, porque ativando Máscara de Pintura, naquele quadradinho ali, a pintura fica limitada na parte selecionada. Aqui eu marquei também a visualização de arestas, mas é só para ficar mais fácil ver aonde eu estou pintando. Pegando as cores da referência e pintando parte por parte. Eu fico trocando para o modo de edição para selecionar a parte que eu quero pintar, mas não precisa, dá para fazer isso no modo de pintura. É só um pouco difícil de diferenciar o que está selecionado e o que não está. Comecei só colocando as cores básicas para depois entrar com os detalhes. Aqui eu acabei usando a cor errada do cabelo, era para ser a mais escura. E essa é a parte que eu menos gosto desse processo todo. Não porque é difícil, é porque começa feio, até a pintura avançar um pouco. E se você assistiu os outros vídeos, sabe que eu tenho uma forma de pular esse começo, mas aqui eu quis fazer de uma maneira mais tradicional e que não depende de uma referência. Eu não estava conseguindo enxergar essa parte do cabelo, então entrei em modo de edição e escondi alguns polígonos com atalho H. Alt H desfaz isso. Eu pinto usando o mouse mesmo, com bastante tentativa e erro nos traços, apertando Ctrl Z até eles ficarem na posição certa. Eu tenho uma mesa digitalizadora guardada em algum lugar, mas só não faz muita diferença para mim. Só quando eu quero efeitos de pressão, que não é o caso aqui. Embora eu faça esses modelos e tenha um grande interesse por arte, eu sou na verdade da área de programação, isso aqui é mais um hobby mesmo. E a parte boa disso é que a minha área acadêmica ajuda com outras partes de desenvolvimento de jogos, mesmo não sendo exatamente sobre isso. Pintando o rosto, o olho fica com esse formato até o fim, mas eu faço uns detalhes extras na íris depois, e fora do Blender. Fiz um ajuste rápido no formato do rosto, e é nessa hora que eu descobri que dá para pintar sem ver a textura, permitindo seguir melhor a referência. E mais um ajuste, criando um triângulo proposital nessa parte, porque troca o formato do polígono, como dá para ver aqui. De volta para a pintura, o cabelo poderia ter mais forma na modelagem, para acompanhar esses detalhes que eu estou fazendo. Tive que me segurar para não editar, mas não ficou ruim assim. Eu apaguei algumas dessas sombras depois porque eu achei que ficou um pouco exagerado. E no geral, eu achei que estava com um pouco de contraste demais, que eu também alterei um pouco depois, fora do Blender. Dá pra ver a pintura formando aos poucos no mapeamento ali na esquerda. A pintura toda praticamente foi feita no Blender, são só retoques pequenos mesmo que eu fiz no GIMP depois. A referência dessa personagem está na descrição do vídeo. E aliás, eu acho muito mais fácil alterar uma referência do que criar uma própria. Então se quiser, você pode fazer suas próprias referências com base nessa. Achei que a franja estava com um formato estranho enquanto eu estava pintando, então eu tirei um tempo para arrumar isso. Faz sentido que durante a pintura eu noto algumas coisas que eu não tinha visto antes. Fiz as mudanças com a ajuda da edição proporcional. Coloquei mais uma divisória e repintei a franja. Algo que eu não mostrei aqui é que antes disso eu selecionei a franja inteira e separei ela da cabeça. Tem um atalho para isso, que é P e Seleção. Ser um objeto separado foi importante para a edição proporcional não afetar o resto da personagem. Mais alguns ajustes pequenos e agora pintando à mão. Arrumei aquilo que eu tinha comentado antes sobre o mapeamento e essa parte da mão entre os dedos só não importa tanto. Em breve eu devo ativar a opção de membros do canal, porque seria uma forma legal de postar vídeos exclusivos que não se encaixam no canal no momento, por exemplo, a pintura sem cortes, e com um comentário um pouco mais espaçado. Eu salvei a pintura e agora fui editar ela em um editor de imagem. Não precisa fazer isso, mas eu gosto da aparência de leves gradientes, e ajudou a reduzir um pouco o contraste das sombras.
Troquei só um pouco a cor do cabelo, deixei mais vibrante e fiz ajustes finais na modelagem. Pretendo fazer vídeos sobre rig e animação, então se tiver interesse é só se inscrever para saber quando lançar. Nos comentários eu gostaria de saber qual é o seu nível de conhecimento sobre modelagem 3D, inclusive se você nunca usou um programa como o Blender. Esse vídeo demorou para sair porque realmente deu muito trabalho, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!